A criança é feita de 100. A criança tem 100 mãos, 100 pensamentos, 100 modos de pensar, de jogar e de falar. 100, sempre 100. Modos de escutar, de maravilhar e de amar. 100 alegrias para cantar e compreender. 100 mundos para descobrir. 100 mundos para inventar. 100 mundos para sonhar. A criança tem 100 linguagens e depois 100, 100, 100. Mas roubaram-lhe 99. A escola e a cultura lhe separam a cabeça do corpo. Dizem-lhe de pensar sem as mãos, de fazer sem a cabeça, de escutar e de não falar, de compreender sem alegrias, de amar e de maravilhar-se só na Páscoa e no Natal. Dizem-lhe de descobrir um mundo que já existe e de 100 roubaram-lhe 99. Dizem-lhe que o jogo e o trabalho, a realidade e a fantasia, a ciência e a imaginação, o céu e a terra, a razão e o sonho são coisas que não estão juntas. Dizem-lhe, enfim, que as crianças não existem. As crianças dizem, ao contrário, as 100 existem. Loris Malaguzzi. E é com esse texto da Loris Malaguzzi, que se chama As 100 Linguagens das Crianças, que a gente inicia mais esse programa para a gente refletir sobre identidade, sobre processos de pertencimento, sobre essas 100 linguagens que caminham ali juntinho desse processo de reconhecimento enquanto uma criança plena, inteira, que precisa ser reconhecida em sua integralidade. Obrigado, Lu. Eu que agradeço. Novamente você está aqui em mais um pod nosso. Eu fico muito grata e muito honrada com a sua presença. O seu conteúdo, você é cheio de conteúdo, cheio de energia. E por mais que o dia tenha sido corrido e tenha sido puxado, você fala com muito amor, com muita propriedade. É uma pessoa muito assertiva nas palavras, não fala bobagem, assim, algo que você não conhece, um universo que você não conhece, você fala com muito afinco e muita propriedade. E isso faz com que eu admire cada vez mais você. Obrigado por estar aqui no nosso Pod Amarelo. E eu fico de verdade muito grata. E eu tô aqui com meu amigo querido, Adriano Gonzaga, 34 anos, pedagogo, pós-graduado em ludopedagogia e direito educacional, especialista em educação infantil e alfabetização, professor de primeira infância, Prefeitura Municipal de Bertioga, ganhador do troféu Zumbi dos Palmares 2015, diretor da Organização Mundial para a Educação Pré-Escolar, Associação Baixada Santista, articulador regional do programa São Paulo pela Primeiríssima Infância, coordenador de educação da UNEGRO, Costa da Mata Atlântica, membro do Conselho de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra do Guarujá e do coletivo Produção Preta, mestrando em Educação com ênfase em Políticas Públicas pela Unifesp, foi coordenador da Divisão de Educação Infantil de Bertioga na modalidade creche de 2018 até 2021. Ex-secretário, diretor administrativo da Mocidade Amazonense, 2010 até 2015 e 2018 até 2022. Esse bichinho não para, né? Uma maquinazinha de... Como é que ele consegue? É polvo, por acaso, assim, que tem vários tentáculos e está em vários lugares? Não, a gente que é preto, pobre, periférico, não tem a opção de parar. A gente não tem essa opção. Não tem. Então é isso. E é isso aí nos dá muito orgulho. E por falar em preto, pobre, periférico, é que nós iremos abordar isso com os nossos baixinhos, né? Esse poder de pertencimento, essa aceitação, porque pode parecer que não, mas muitos dos nossos pequenininhos se sente diferente, se sente feios, não gostam do cabelo, não gostam da cor que tem. Eu já ouvi crianças dizer: tia, eu tomo banho, eu me esfrego, mas a minha cor não sai. Eu não queria ter essa cor. Então, é muito delicado, é um assunto muito delicado, muito sério. Eu me lembro, até um testemunho meu, eu me lembro, quando eu era pequena, 5, 6, 7 anos,
que eu colocava toalha no cabelo, porque eu sonhava em ter cabelo comprido. E nós temos uma dificuldade em ter cabelo comprido, porque o nosso cabelo tem o lance do encolhimento, né? Você estica, ele tá comprido, mas aí você solta, como ele é molinho, ele põe, né? E eu sonhava em ter aquele cabelo comprido, e aquele cabelo comprido na minha cabeça não crescia. E aí eu queria ter franja. Olha, uma criança de 5 anos quer ter franja lisa? Como que vai ter franja lisa, gente? Como é que você entende isso, né? E aí a gente cresce ouvindo muitas coisas. Dos próprios pais, sem querer, porque não é por maldade, mas às vezes é uma brincadeira, ou o modo que eles foram criados. E eu lembro que eu punha toalha na cabeça, sabe? Toalha. E ficava assim, balançando o cabelo, sonhando em ter cabelo comprido e liso. Imagina a cabeça de uma criança. E eu tô com 49 anos, gente. Se eu lembro disso, sabe? Eu punha a toalhinha assim e punha os grampinhos. Ai, meu Deus. Parece uma bobagem, mas não é. E ficava assim com o cabelo, sonhando em ter cabelo liso. Então, porque eu não gostava do meu cabelo. Eu queria meu cabelo liso a todo custo. Tanto é que minha mãe começou a alisar meu cabelo, eu tinha 5, 6 anos. Era um tal de touca de gesso. Não conheço. É um produto que você passa no cabelo e põe e fica durinho, sabe? Até você lavar aquilo, que acho que põe farinha, sei lá, eu não sei na época. E depois o tal do Inemaru. Meu Deus do céu, eu sofri com aquilo. Mas eu comecei muito cedo porque eu tinha o sonho de ter o tal do cabelo liso. E é sobre isso. Isso. E por isso que eu comecei com o texto das 100 linguagens das crianças, de Loris Palaguzzi. Porque nesse processo de constituição de identidade, de construção desse sentimento de pertencimento à sua cultura, à sua ancestralidade, à sua nação mesmo, religião, né? A gente precisa observar e ouvir essas crianças. Num outro programa, a gente conversou uma vez um pouquinho sobre a importância dos espaços de infância, e os espaços de infância têm um papel importante nesse processo de constituição de identidade da criança, assim como o núcleo social família. Né? Assim como também um outro núcleo social que é muito forte na nossa sociedade, que é um núcleo social religião, né? Espaço religioso que essa família frequenta. Então, para falar de identidade dos pequenos, não tem como a gente não refletir e não pensar sobre uma mazela que acompanha a gente até hoje, né? Desde 1500, e ainda nós temos reflexos desse processo de colonização, né? Que foi quando Portugal chegou aqui no nosso país, que é o racismo. Né? Nós estamos hoje num movimento muito forte de construir uma educação antirracista, mas, professor Adriano, o que é uma educação antirracista? Né? Por que se fala muito de racismo? Primeira coisa que a gente precisa reconhecer, né? Porque a gente ouve muito falar sobre racismo, sobre educações étnico-raciais, e a gente precisa começar a parar para pensar o porquê a gente escuta isso com frequência. Se a gente tem escutado isso cada vez mais, é porque algo de errado não está certo. Eu costumo brincar, falar o seguinte: algo de errado não está certo. Né? Então, a gente precisa, primeiramente, reconhecer que no nosso país, 56% das pessoas se autodeclaram negras. Então, olha só, se a gente pegar um censo do IBGE, a gente vai perceber que de 54% a 56% da população hoje se autodeclara não branca, ou seja, se autodeclara ou preto ou pardo, né? Então, assim, 56% do nosso país se autodeclara negro. Além disso, nosso país, gente, o Brasil, historicamente, foi o último país da América a abolir a escravidão. Então, isso tem uma marca muito forte. Pesada. Se a gente for parar para pensar que tudo aquilo que nos constitui enquanto pessoa, tudo que aconteceu na vida dos nossos genitores, né, dos nossos pais, né, dos nossos avós,
tem influência nesse processo de constituição nossa enquanto sujeito, imagina enquanto país. Imagina a carga que o Brasil carrega por ter sido o último país a acabar com a escravidão. Justamente um país onde a miscigenação, né, que é essa mistura de povos, é muito latente, forte, né? Aconteceu de uma forma muito potente. Então, quando nós falamos de uma educação antirracista, nós estamos falando de fazer com que a prática das escolas brasileiras se aproximem cada vez mais dessas crianças, né? Então, essa estrutura racista no qual nosso país se debruça ainda prejudica muito esse processo de constituição identitária das crianças que as nossas escolas recebem. E isso é um reflexo desse processo de colonização, desse olhar que foi construído de que ser negro se remete à inferioridade, se remete à marginalização, e nós não podemos deixar de lado essa ser realidade. Feio. Né? Então, assim, se racismo é um problema de sociedade, ele precisa ser refletido por todos, por todo mundo. Não é um problema só das pessoas pretas, né? Racismo é um problema de sociedade, e contribuir com a construção dessa sociedade antirracista é um dever, é um compromisso de todos nós. E eu, enquanto um agente público da educação, me coloco nesse contexto também. E eu, enquanto alguém que atua dentro de uma política pública, coloco essa esfera de política pública enquanto espaço necessário também para contribuir com a construção dessa nova sociedade, desse novo olhar, e devolver a humanidade que vem sendo tirada dessas crianças. Porque quando você não se vê pertencendo a nenhum grupo, gente, está sendo tirado de você aquilo que a gente tem desde que a gente nasce, que é o quê? A humanidade. Quando você não se enxerga em nenhum lugar, você está sendo desumanizado. Olha que crime. Que crime. Né? Adriano, vamos lá. Você trabalha com as crianças da primeira infância. Isso. Hoje eu atuo com crianças de 3 anos. Tá. Que estão completando então, 3 anos. Então vamos para a sua realidade. Você trabalha com essas crianças de 3 anos. O que você vivencia, vamos contar o milagre, mas não vamos contar o santo, obviamente. O que você já viu que te comoveu profundamente e você, a partir daí, você falou, não. Isso tem que ser normalizado. As crianças têm que começar a se ver. Tanto é que hoje nós percebemos que ainda existem poucos brinquedos, poucas bonecas negras, pretas. Coloque-se como quiser. Porque a gente não se vê em nada. Não se via, pelo menos, em nada. E o que você já presenciou, conta pra gente, desses pequenininhos, que você falou, não é possível. Que ainda nós estamos, né, 2023, século XXI, e que ainda existe, infelizmente. E para uma criança de 3, 4 anos ter essas referências é porque teve o espelhamento de algo de alguém. Conta um pouco pra gente. Não, na verdade, o que eu não vejo, né, nesses espaços. Então, olha só, se a gente entender que desde quando existem alguns estudos de desenvolvimento infantil, de psicologia do desenvolvimento humano, que comprovam que a gente aprende desde que a gente está na barriga da nossa genitora. E a gente já ouve muita coisa, né? Vamos guardar isso. Mas existem também outras teorias que falam que a partir do momento que a gente nasce, a gente também começa a se apropriar do mundo. Então, olha só, desde quando o indivíduo sai do ventre dessa genitora, a partir do momento que isso acontece, esse indivíduo começa a se apropriar das relações que são estabelecidas e das conexões que são feitas entre as pessoas no âmbito de desenvolvimento de sociedade. Então, o nosso país, o Brasil, é um país reconhecidamente racista.
Tá? Então, a nossa estrutura, a estrutura do nosso país é uma estrutura racista. E isso é reflexo do processo de colonização. Quando os europeus que colonizaram o nosso país vieram para cá, eles trouxeram povos do continente africano que foram escravizados. Então, eles não trouxeram escravos, né? Porque escravos é uma condição eterna. Eles trouxeram pessoas que foram escravizadas aqui no nosso continente. E isso é uma relação, não vou nem falar que é uma relação de trabalho, porque isso não pode nem ser considerado uma relação de trabalho, né? É uma relação de poder e dominação muito cruel. Exatamente. Que desumanizou muitas, não só muitas vidas, mas muitas histórias que estavam ligadas com essa vida. Então, por que eu estou dando essa introdução? Porque quando a gente vai para um espaço de educação, que é um espaço onde as relações são fortalecidas, potencializadas, onde essa socialização acontece de uma maneira recorrente, contínua, e isso é necessário para o desenvolvimento humano, a gente precisa entender que essas relações, elas se constituíram historicamente num ambiente que foi colonizado pela Europa. Então, o que eu não vejo, o que me moveu e o que me move a trabalhar e a inserir esses contextos afrobetizadores. Então, vou explicar para você o que é afrobetização. Por favor. Porque a gente conhece o que é alfabetização. Exatamente. Né? Que é se apropriar desses elementos alfanuméricos, né? Aprender a ler, escrever. Afrobetização é uma palavra que não tem no dicionário, né? Não adianta procurar. Não tem no dicionário, é um neologismo. O que é um neologismo? Junção de duas palavras, né? Tá. Então eu construí essa palavra para fazer menção a esse processo de... da mesma forma que alfabetização é o indivíduo se apropriar dos elementos de leitura e escrita, a afrobetização é o indivíduo se apropriar desses contextos que interferem diretamente na construção da sua identidade. Da autoimagem, principalmente. Da autoimagem. É como se é um processo que antecede o letramento racial, que a gente ouve falar tanto. Letramento racial. Então, a afrobetização é um conjunto de práticas que faz com que todos se reconheçam dentro do processo educativo. E quando eu falo todos, eu falo dessa maioria de 56% que se autodeclara negra no nosso país, mas que por muito tempo foi invisibilizada, inclusive, dentro desse espaço escola. Mas como você percebe que esse grupo sempre foi invisibilizado dentro do espaço escola? Por exemplo, vamos fazer um exercício hoje. Escola da sua criança ou qualquer escola. Entra nessa escola, observa os cartazes que estão nessa escola. Okay. Faz aquele exercício de contar quantas famílias negras ou quantas pessoas negras estão nesses cartazes. Você vai ter a resposta do que eu estou falando. Entra numa creche, por exemplo, pede para juntar todas as bonecas e bonecos que tem nessa creche. Conta quantos são negros e quantos são brancos. Você vai ter a resposta daquilo que eu estou falando. Então, assim, ainda hoje, a população negra ela é invisibilizada em muitos espaços. E a gente paga um preço muito alto quando essas infâncias, essas crianças que a gente recebe nesses espaços, elas não se enxergam. A representatividade ela tem um papel fundamental nesse processo de constituição identitária. Então, por exemplo, por muito tempo, as histórias que eram apresentadas nesses espaços de infância, por exemplo, eram contos de fadas europeus, dos irmãos Grimm, Charles Perrault, Christian Andersen, fábulas de Êxopo. Eles escreveram contos de fadas como Chapeuzinho Vermelho, Branca de Neve, Cinderela. Então, assim, por muito tempo, as histórias que nós apresentávamos nos nossos espaços não dialogavam com a identidade de quem frequenta esse espaço.
que é a população majoritariamente negra. Tanto que por muito tempo no nosso país houve a tentativa de clareamento de embranquecimento da população, principalmente na época do Getúlio Vargas. Tanto que na época do Getúlio Vargas, gente, tem uma artista que foi exportada para fora do nosso país para tentar levar a imagem de que o brasileiro, a brasileira, era daquela cor, que é uma artista que se chama Carmen Miranda, né? Então, a Carmen Miranda, se vocês pesquisarem na internet, existe no nosso país, existia um momento em que o brasileiro não reconhecia a Carmen Miranda como uma artista tipicamente nacional, porque ela não representava de fato a mulher brasileira, porque a Carmen Miranda era uma mulher branca. Durante muito tempo se criou a crença de que para que uma nação ela fosse bem desenvolvida, ou que tivesse um sucesso, um status bacana perante as outras nações do mundo, quanto mais clara essa nação fosse, melhor ela seria, né? E a gente ia entrar nessa aonde? Sem chance. E aí o que acontece? Então, a Carmen Miranda era a menina dos olhos do Getúlio Vargas, porque ela artisticamente cresceu no estado, ali na cidade do Rio de Janeiro, no estado. Então ela foi exportada como a mulher brasileira, mas nem de longe ela representa a mulher brasileira, se você for parar para pensar nas questões de ancestralidade, nas questões estéticas, que são as questões fenótipas. Então, o porquê eu estou trazendo essa informação? Porque, historicamente, essa história, as desigualdades no nosso país foi por muito tempo legitimada pelas questões de cor e classe. E refletem isso até hoje nas nossas crianças. Isso se reflete até hoje. Então, por que eu estou fazendo esse resuminho? Para evidenciar, para elucidar o quão essa estrutura racista, ela vem de outros séculos, de longa data, né? E a gente não vai acabar com o racismo assim em 10 anos, em 30 anos, em 100 anos. Se nós tivemos quase 4 séculos de escravidão aqui no nosso país, foram 388 anos, ó. É muito tempo. Né? Muito tempo. Porque se a abolição aconteceu em 1888 e se o Brasil foi descoberto em 1500, ó, 388 anos de escravidão. Exatamente. Então, assim, é muito chão. Em 100 anos a gente não muda isso, mas nossas ações hoje conseguem contribuir para mudanças mínimas que vão que nós estamos fazendo contribuir para essa mudança estrutural a longo prazo. A longo prazo. Né? Nós precisamos falar, isso precisa ser falado. É isso. Então, quantos de nós, nas nossas infâncias, a gente não se via nos livros de história, né? Hoje a gente tem uma gama de livros de histórias que trazem mais essa questão identitária e colocam personagens que dialogam com a imagem real das nossas crianças. É um exemplo agora, né? E das nossas famílias. Então, até brinquedos, embalagens de brinquedos, né? Os super-heróis. Super-heróis. Que maravilha. Então, quantas vezes a gente deixou de se ver? E o racismo dentro da escola, ele é muito perverso, porque às vezes ele não, as pessoas não percebem e ele afeta a criança negra, sabe como? Vou dar um exemplo. Sabe como a gente sabe que acontece, que o racismo ele é cruel e ele marca a criança negra, muitas vezes sem que essa criança perceba e sem que as outras pessoas percebam? Por exemplo, vamos lá para a nossa época de escola. Festa junina. Quando falava-se assim, vai ter a dança de festa junina, vamos escolher os noivos. Automaticamente, gente, o menino preto, a menina preta, intuitivamente, ele já ia para o final da fila. Porque ele sabia que eles não seriam escolhidos para ser o noivo e a noiva. Porque intuitivamente, eles já sabiam que eles não eram um perfil
que estavam procurando para ser noivo e noiva. Então olha só como o racismo é perverso nos espaços de infância e a gente se apropria disso sem perceber. O simples fato de falar, bora, vamos fazer a fila aqui para escolher o noivo e noiva, e o menino e a menina já ir para trás da fila, porque não, nem vou ficar aqui porque não me cabe. Não vou, não, né? Nunca você. Então, isso são marcas do racismo, né? E eu costumo dizer que a Lei Áurea, ela acabou com a escravidão, não acabou com o racismo, né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, a Lei Áurea, teoricamente, acabou com o regime de escravidão, não com racismo. E eu ainda digo mais. Eu digo que racismo, eu costumo dividir o racismo em 3 momentos. Quando, né, na época que o Brasil era uma colônia de Portugal, eu costumo dizer que existia o racismo colonial. Depois, quando o Brasil virou um império, né, com Dom Pedro lá, racismo imperial. E depois que o Brasil virou uma república, eu costumo dizer que é o que a gente vive, o racismo republicano, né? Que é o que? O racismo continua presente, mas ele muda a sua conjuntura, né? Na época do racismo colonial tinha escravidão, né? Hoje o racismo ainda é muito forte, só que ele é camuflado em muitas outras questões. E esse é o racismo republicano, que às vezes você não consegue perceber, mas você sabe que ele existe. Existe. E muitas vezes ele é disfarçado justamente por conta das leis, que o pessoal tem medo. Então já sabe que não pode, ou que está sendo filmado, ou que está sendo gravado. Então as pessoas, elas não se mostram mais como se mostravam antigamente, né? Então aí é um dos quesitos, porque a tecnologia nos favorece nesse sentido, porque hoje tudo dá para ser filmado, ser gravado, ou nas ruas aí é registrado em algum momento, porque tem câmera para tudo quanto é canto. Adriano, vamos lá. O que você vivencia hoje com as nossas crianças? Então, assim, nós percebemos que é muito forte essa questão de crianças de 3 anos não se reconhecerem enquanto crianças pretas, enquanto crianças negras, justamente por conta desse processo intuitivo que a própria sociedade legitima. Por exemplo, se eu entro num espaço escola, e se eu, enquanto criança de 2 anos, 1 ano, 3 anos, o brincar é a principal forma de eu ser e estar no mundo. E se nos brinquedos que eu utilizo, nos materiais que eu utilizo, eu percebo a ausência de bonecos ou bonecas que não me representam identitariamente, não parece comigo, intuitivamente, eu vou entender o quê? Quando eu começo a crescer? Não, gente, eu sou dessa cor. Se não tem nenhum boneco dessa cor, é porque eu acho que não é legal essa cor. Eu que sou esquisito. Eu sou diferente aqui nesse cor. Então eu acho que ser dessa cor não é legal, porque senão teria um boneco. Meu cabelo... Então, assim, o cabelo, a mesma coisa. Cartazes na parede, por exemplo, de matrícula. Tem família preta? Na porta de uma sala, berçário, maternal, tem criança preta, hospital, né? Então, assim, enfermeira. Então, a gente percebe essa invisibilidade e que se naturalizou, e a gente percebe que não há um questionamento do porquê não tem ali uma família preta, sendo que 80% das nossas crianças e famílias são famílias pretas. Então, tem assim, essa mistura, não tem jeito. Então você percebe que por conta dessa ausência de referenciais, de representatividade e de uma consciência racial que vem historicamente dos pais, dos avós, essas crianças têm dificuldade de ter uma autoestima o emocional ia falar isso. Satisfatória. Como é que você pega essas crianças? Suficientemente satisfatória. Então você percebe muito, vou usar um termo também que pode parecer chulo, o que acontece com essas crianças quando na festa junina vão pro final da fila para não serem noivos e noivas? Uma síndrome do coitadismo, né? Porque você percebe que aquela criança, ela, né, tem autoestima baixa, ela não gosta de interagir, não gosta de participar. E isso é construído através das relações, porque uma vez, por exemplo, eu fui fazer uma pesquisa de autodeclaração para as famílias. Que cor você acha que sua criança é? Que cor você se considera? E uma das famílias, né, nunca vou me esquecer, foi uma avó de uma criança. Tá. Ela falou assim que a criança dela
era uma criança... Não, professor, fulano de tal é branco, né? Ele é assim porque é do sol, que eu levo muito ele na praia. Então, assim, eu fiquei bastante assustado, mas era um exercício de autodeclaração, né? Eu falei assim, olha... Eu acho que não, mas... Você tá dizendo. E aquilo eu falei, caramba, olha só. A avó se autodeclarou parda. Mas não era parda, tecnicamente olhando, a gente sabia que não era. Era era. uma avó negra, né? Era uma avó preta. E aí a criança, ela autodeclarou como branca e colocou que ela era daquela cor porque ela estava queimada do sol. Mas o porquê isso acontece? Porque ainda hoje, né? Hoje diminuiu um pouquinho isso, mas ainda existe um reflexo no mercado de trabalho, existe um reflexo mediante... nas abordagens policiais, mas ainda assim você percebe que ser negro no Brasil ainda, em muitos momentos, é sinônimo de marginalização perigo. E de inferioridade. Muitas vezes é sinônimo de morte. Porque tem gente, uma pessoa branca, gente, ela não morre simplesmente por ser branca. Se ela morreu, né, foi já alguma coisa, tem outras camadas aí. Tá. Mas uma pessoa preta, ela pode morrer simplesmente pelo fato dela ser preta. Porque ela representa perigo. Perigo, principalmente o menino preto, por exemplo. Um exemplo, né? Então, assim, esse lance da identidade é muito forte. A gente presencia muita criança que não se... se você fazer, eu sempre faço o teste da boneca. O que é o teste da boneca? Qual é o teste? Eu sempre coloco uma boneca branca e uma boneca preta. Falo, olha aí, escolhe aí, qual que você acha mais bonita? Né? Então, assim, você tem que estar preparado para o que vai vir. E você já aí, os reflexos, um ou outro, né, escolhe uma boneca que representa, porque a gente ainda tem, apesar de pequeno, a gente tem ainda um número de famílias que são um pouco mais empoderadas por conta desse processo de letramento racial, de reafirmamento da sua identidade. Hoje a gente tem famílias que têm, né, essa apropriação. Tanto o cabelo, as tranças, exatamente, tudo mais. Que levam isso para suas crianças, mas a gente tem muitas famílias que não, que é a maioria. Então você percebe essa dificuldade. Por que será que uma criança preta, ela não se reconhece como preta? A gente tem que se questionar isso. Alguma coisa tem. Não é normal isso, não é comum. Porque contra fatos no argumento, a gente se olha, a gente sabe. Gente, por que será? Não é comum. A gente tem que começar a se questionar. Por que essa avó acha que a criança dela negra é branca? Né? A gente tem que se questionar, né? E o que a gente pode fazer para diminuir e atenuar isso? É trazer referenciais de representatividade. História com protagonistas negros, pretos, brinquedos que tenham relação com essa ancestralidade. Por exemplo... a gente toma posse também. Porque, por exemplo, eu particularmente, o que eu faço? Cada hora eu tô com cabelo. É isso. Uma hora eu tô com cabelo liso, daqui a pouco eu tô com trança, daqui a pouco eu tô com dread, daqui a pouco eu tô de turbante. Gente, turbante, pra quem não sabe, turbante não tem nada a ver com religiosidade. Tem a ver com a nossa ancestralidade, o turbante pra gente é a nossa coroa, já começa daí, entendeu? Então, a gente precisa ver pessoas usando o turbante com normalidade. As pessoas acham que o fato... Uma vez eu estava cantando, Dri, e alguém perguntou para um amigo se eu era ou da Umbanda ou do Candomblé, porque eu estava cantando e usava o turbante. A pessoa disse não, mesmo que fosse. Mas é o estilo dela e porque ela é uma mulher empoderada. Me perguntam, eu gosto muito de colar. Então, eu uso colar de buzo. E sempre me perguntam, que eu não vejo problema nenhum. Também eu não. Respondo numa boa. Também. Mas aí você percebe os estereótipos que são criados. E a gente precisa se distanciar disso. E isso é reflexo desse processo de colonização, né? Por exemplo, quando a gente... a gente percebe que uma família, o próprio currículo das escolas brasileiras, né, o que legitima esse currículo, o que é o currículo? Aquilo que as crianças vão aprender. Tudo aquilo que a gente tem de conhecimento nesse processo de história da educação veio do quê? Veio da Europa. Né? Então todo o conhecimento tecnológico, cultural, científico
dos países, né, africanos foram colocados de lado, foram deixados de lado. Na verdade, não foram nem deixados de lado, foram invisibilizados. E se a gente parar para pensar que foram 12 milhões de africanos que foram trazidos de África para as Américas, a gente precisa reconhecer que a gente tem muito de África em nós. Muito de África. E desconstruir essa visão equivocada de África. Né? A África tem um potencial econômico muito forte, um potencial cultural muito, muito forte. Então a gente foca em questões que são totalmente deturpadas e foram deturpadas de forma proposital para deslegitimar essa população e para inferiorizar. Gente, identidade, o nosso nome é aquilo que a gente tem de... é aquilo que nos conecta com a nossa história. Né? A gente o que nos constitui enquanto negros ou não negros é a relação que a gente estabelece com a nossa ancestralidade. Tá? Então a primeira coisa que a gente a primeira coisa que a gente precisa se questionar é o que é ser negro no Brasil. Seja uma pessoa branca, seja uma pessoa não branca, vamos parar e pensar, o que é ser negro no Brasil? O que significa ser negro no Brasil? Quais são as implicações de ser negro no Brasil? Isso exige conhecimento, estudo, né? Então, o que empodera a gente é o conhecimento. Então, vamos ler um pouquinho sobre esse processo, a história das desigualdades no nosso país. Em 1830 alguma coisa, nós tínhamos uma lei, era lei, tá? Pessoas negras não podiam frequentar escola. Se a gente for parar para pensar que a gente frequenta escola para que a gente se aproxime dessa nossa humanização, você ser proibido de frequentar um espaço que te humaniza, uma lei que legitima a sua desumanização, isso é grave demais, isso machuca, eu fico emocionado, porque, gente... Minha mãe viveu isso. Gente, onde já se viu isso? Era lei, né? Depois a gente teve a lei eu fico emocionado mesmo, né? Lei onde pessoas pretas não podiam estudar, gente. E quando começou a poder estudar, era separado daquele grupo. Era separado e, assim, já foi num contexto tarde demais. Quando a gente teve o processo de a abolição ali da escravidão, né? O pessoal questiona muito essa questão de reparação. Justiça é uma coisa, né? Reparação é outra, né? Então o pessoal questiona muito esse lance de reparação, mas ninguém questiona o porquê. Quando houve a abolição, os negros foram libertos, tchau, podem ir embora, sem nada daquilo que eles haviam construído e sem nada daquilo que eles ajudaram a construir. Vamos lá, né? Na frente já tá atrás. Que o Brasil foi construído. Vai pra onde? Foi pra onde? A riqueza do nosso país foi construída pela população negra, isso é inquestionável. Né? Quem detém as maiores fortunas do nosso país, quem construiu essa fortuna para eles foi a população negra. Se não foi a população negra, eles só conseguiram isso porque são filhos de imigrantes ou holandeses ou italianos que quando vieram para cá colocaram a condição, a gente libertou os negros, mas a gente ainda precisa de trabalhador. Vamos contratar os italianos, os holandeses, mas aí eles colocaram as condições deles, que foram o quê? As terras. Hoje são eles que são os donos das grandes terras, que são os grandes agricultores, né? Então a reparação é sobre isso. Qual foi o atraso? Porque a maior índice da população preta ainda não consegue acessar uma universidade. Quando consegue, é por conta de algumas políticas públicas de reparação. Que são as leis de cotas. O porquê a maioria da população negra ainda não consegue acessar cargos de chefia, cargos de liderança. Porque o número de parlamentares, a grande maioria não são parlamentares negros. Né? Num país onde 56% a maioria somos a conta não bate, potência, né? Então a gente precisa ser humilde e refletir isso. A mesma coisa na escola. Como aqui no meu espaço de infância 80% das famílias são negras, 60% das minhas crianças são negras e na minha turminha não tem nenhuma boneca preta. Algo de errado não está certo. A gente precisa questionar. Por que não tem nenhum cartaz aqui com uma família preta? Né? A gente precisa ter essa humildade de falar, eu preciso observar, questionar e entender o porquê. Então, entender questionar e tentar esse contexto de desigualdades, né, é fundamental. Existe uma pesquisa que fala com bebês,
que fala que o índice de bebês que são mais deixados, geralmente num espaço de infância, não abandonados, num espaço de infância mesmo, que os adultos, os profissionais dão mais atenção dentro de um berçário. Isso é uma pesquisa, não sou eu que estou inventando, tá? Foi feita uma pesquisa. Dão mais atenção para bebês brancos do que para bebês negros. Olha que engraçado. Como é que Por quê? Né, existe uma pesquisa que foi feita em alguns berçários, né? Eu acho que foi no estado de São Paulo. E observou-se o comportamento dos educadores diante dos bebês. E aí constatou-se que os bebês que são deixados mais tempo chorando, né, mais tempo com fralda, são as crianças pretas. Então isso é um reflexo dessa estrutura racista. Pode ser intuitivo, pode não ser, mas é uma coincidência, muito coincidência. Né? Muito grave. Né? Então, assim, a gente precisa começar a parar para pensar e refletir isso e entender, não, né? Realmente, a gente vive nesse contexto, o que a gente pode fazer para mudar isso? Então, trazer uma prática onde você considere o saber africano, o saber ancestral. E quando eu falo de saber africano, a gente tem tantas brincadeiras aí para trazer para as crianças. Cita e tem algumas. por exemplo, existe mamães. uma brincadeira moçambicana que se chama terra-mar, que é tipo o nosso morto-vivo. Tá. E assim, você divide, né, coloca alguns elementos que representam terra, alguns elementos que representam mar, conchinha, sereia, peixinhos. Na terra pode colocar flor. E aí, a partir do momento que você fala terra, a criança precisa pular onde representa a terra. Mar, no espaço onde representa o mar. Terra, mar. Então isso é uma brincadeira simples, mas que contribui com essa decolonização do currículo, porque você está trazendo uma brincadeira de Moçambique, que é uma nação africana que fala a língua portuguesa. Tá? E que no currículo você não tem, isso não é apresentado. Olha quantas brincadeiras que podem desenvolver: esquema corporal, noção de lateralidade, que a gente já conversou num outro programa, né? Esse conhecimento sobre ecossistemas, sobre o que é terra e o que tem na terra, o que é mar e o que tem no mar, né? Através de uma brincadeira que não está genuinamente inserida no nosso contexto. Por exemplo, existe um conto que se chama A Pretinha de Neve e os Sete Gigantes. A Pretinha de Neve e os Sete Gigantes. E é um conto de fadas também, mas aí ele ressignifica aquele conto da Branca de Neve e os Sete Anões, que é muito legal também. É um conto de fada, é um gênero textual, mas existem tantos outros contos que são deixados de lado e são tão importantes quanto para essa construção de identidade da criança brasileira. Que a criança brasileira tem uma especificidade, a criança europeia tem outra. Dentro de Brasil, a criança do estado de São Paulo tem uma especificidade. O estado de São Paulo é um estado que recebe pessoas de todos os lugares do país. Do mundo. Né? O município de Bertioga, por exemplo, é uma cidade nova que está em expansão, então recebe pessoas de vários lugares. Exatamente. Então essa pluralidade, ela é muito presente aqui. Então não adianta eu apresentar só um tipo de proposta, uma proposta que contemple só determinado grupo social, que não vai resolver e não vai dialogar com essas infâncias e com essas crianças que a gente, né? Que você vai olhar, recebe. Você vai falar, então essa história, por que essa história da Pretinha de Neve se chama Pretinha de Neve e os Sete Gigantes? Porque essa menina que se chamava Pretinha, ela morava num castelo e esse castelo era em cima de um monte que se chama Monte Kilimanjaro. O Monte Kilimanjaro é lá na Tanzânia, um país africano. E se vocês jogarem aí no Google, no Monte Kilimanjaro, neva, gente. Onde nós aprendemos na escola que na África neva? Eu fui saber que o Monte Kilimanjaro era na África depois de adulto. Exatamente. Por que neva? Porque é o pico mais alto da África. Quanto mais alto, mais gelado. Então, se vocês jogarem aí no Google, o cume ali do pico do Monte Kilimanjaro é branco. E se vocês talvez jogarem agora aí no Google, temperatura do Monte Kilimanjaro muito provavelmente esteja abaixo de 0.
Enquanto você fala, eu vou tenta ver, ver se tá abaixo de zero. Então vai Mas falando aí que eu vou assim, procurar. o Monte Kilimanjaro é no continente africano e é um lugar que neva. Por isso que o nome dessa menina se chama Pretinha de Neve, porque o castelo que ela morava era lá no Monte Kilimanjaro. Vamos ver aí qual é a temperatura hoje do Monte Ave Kilimanjaro. Maria. Então assim... -2. -2, olha só. Na África. O Monte Kilimanjaro, localizado nas coordenadas norte da Tanzânia, junto à fronteira com o Quênia. Isso. É o ponto mais alto da África. É. Deixa eu ver aqui, peraí que eu tô abrindo. Com uma altura de 5.895 metros. No pico Uru. É Uru? E o que a gente ouve falar sobre a África? Que tem só savanas. O que a gente escutava falar sobre a África? Tem savanas, tem muita miséria e muita pobreza. Que lá tem alguns povos que foram trazidos, eram escravos. É isso que a gente escuta de África, e a África é muito além disso. E é lindo, hein? O polo econômico é de muitos países da África é potente demais. Uma vez eu estava num afrocolóquio que tinha o cônsul de um país africano que se chama Togo. E aí ele falou assim, olha, gente, eu fui perceber que eu era negro aqui no Brasil, sabia? Porque lá em África, a gente não tem essa diferenciação. porque nós somos o que nós somos, o Ubuntu, né? Nós nos conectamos porque nós somos isso. E aqui no Brasil, ele foi perceber que ele era negro. Ele falou, o que acontece aqui no Brasil? Então, para perceber como o nosso país ele é confuso. Ele foi constituído nessas diferenças e essa estrutura racista que foi construída com base numa perspectiva de Europa causa muita mazela até hoje, causa dores. muita morte até hoje, derrama muito sangue até hoje, e isso reflete nas nossas crianças, né? E isso é intuitivo. É intuitivo. O simples fato de você fazer um teste da boneca e uma criança preta falar que a mais bonita é a boneca branca, eu falo, essa criança não se acha bonita, isso é grave. E você, Adriano, o que você acha que nós, assim, é aquilo que eu disse, e o que você também disse, isso não vai ser mudado do dia pra noite. Não. Mas assim, dentro das nossas casas, eu como mãe, como avó, o que eu posso fazer para que isso devagarzinho vá mudando? Porque se cada um cuidar do seu quadrado, pelo menos, eu acho que já vai fazer uma diferença. Não adianta eu querer cuidar do terreno do vizinho se o meu tá infértil, né? Então, qual é o meu comportamento como cidadã, como uma mulher negra, uma mulher preta, não importa, uma mulher branca? Qual é a minha fala para essas crianças, para que elas cresçam menos piores, menos traumatizadas, se sentindo menos e menos e menos. Eu acho que menos traumatizadas. Essa é a palavra. Menos traumatizadas. Eu não tenho dúvidas de que o caminho, primeiramente, a família daquela criança se reconhecer enquanto uma família afrodescendente. Né? Assumir esse papel. E quando você se reconhece enquanto afrodescendente, você assume aquele comportamento de não deixar com que alguns padrões da sociedade determinem a sua forma de agir, a sua forma de viver, a sua forma de se vestir. Essa galera não pode comandar aquilo que eu gosto. Exatamente. Então, por exemplo, enaltecer essa beleza da sua criança. E você enaltece essa beleza da sua criança quando você se empodera. Quando eu fico muito feliz, eu acho que eu sou muito mais feliz no meu trabalho porque as crianças têm a possibilidade de ver um profissional preto enquanto adulto referência. Que bacana. E aí, quando elas intuitivamente se apropriam, que um dia elas podem ser um adulto referência, e podem ser um adulto referência que pode usar o cabelo que elas quiserem. E você muda muito também. Uma hora você tá loiro, outra hora você tá com cabelo mais ruivo. Exatamente. Então, assim, representatividade faz muita diferença, né? E elas acham o máximo, as crianças empoderar essa criança nesse contexto de que, não, você é bonita, você pode. Não naturalizar situações de preconceito.
e de racismo. Gente, não é comum a gente entrar num supermercado e ser seguido por um segurança. Lógico que não. Um exemplo, né? Eu tô lá com a minha filha, com a minha criança, tô no supermercado e tô percebendo que em todo corredor que eu vou tem um segurança lá na... Isso não é comum. Né? Então a gente não pode naturalizar esse tipo de situação. E chegar nessa pessoa, né? Mesmo, com educação, mas chegar nessa pessoa e dizer o que está acontecendo. Não, então assim, são pequenos comportamentos que vão ajudar, a criança vai se apropriar de posturas no qual ela não deve aceitar e no qual ela não deve naturalizar. Né? Não achar então, que é comum, geralmente, assim mesmo, assim exatamente. Mesmo. Igual, por exemplo, eu falei, caramba, a gente tá fazendo um trabalho tão potente aqui de alfabetização, e aí no dia que eu perguntei pra avó, que a avó falou isso, eu falo, poxa, o meu aluno, ele se reconhece como uma criança preta, né? Mas ele pode, com o tempo, não se reconhecer mais, porque eu percebi que a avó dele não reconhece ele como preto. Então eu preciso fazer algo aí com essa família. Mas aí acabou o ano, não consegui acessar mais essa família, porque a gente tem muita coisa, né? Pra dar conta, né? Então... Mas eu tenho certeza que essa família ficou na sua... Ficou. Então, fala assim, não adianta. Então, assim, eu tenho que trabalhar alguma coisa que empodere não só a minha criança. A minha criança precisa se ver nas histórias, não somente enquanto ela está ali no espaço de infância, mas as famílias delas também precisam se ver nessas histórias, precisam se ver nesses espaços. Nos comerciais de TV. Comerciais de TV, embalagem de brinquedo. Né? Em qualquer espaço, nos espaços de poder. Nossa, é o que mais também precisa. É o que mais né? Nos espaços de poder. Então precisa se ver em todo lugar, porque se a gente tem 56% dessa população aí no nosso país, cadê essa galera? Onde eles estão? Em algum lugar eles estão, porque eles existem. Eles existem. E onde estão? Será que a maioria tá, né? Estão escondidos por quê? Sem necessidade então de a gente precisa começar a pensar, por que isso? Ah, mas por que não acessa espaço de poder? Ah, porque não tem uma formação? Opa, por que não tem acesso à escola? É porque não quer ou porque não tem? É porque não quer ou porque precisa trabalhar muito cedo para poder... A gente precisa começar a pensar, a refletir e a questionar isso e a cobrar. A questionar, né? Opa, isso tá errado, né? Então... É uma fala pesada, dificílima, porém é um exercício pesado, mas é necessário. Não tem como, a gente precisa cutucar as nossas feridas e saber os nossos espaços de privilégio também, para saber entender essa sociedade, né? Porque dentro de cada segmento a gente tem os espaços de privilégio também. Por exemplo, eu enquanto homem preto, homem negro, eu preciso saber que talvez eu passe por menos situações de racismo do que um irmão, do que um par que seja mais retinto que eu. Então, o que é mais retinto? Mais retinto, mais escuro. Mais escuro. Né? Então, assim, a gente precisa dentro dessa nossa camada entender que um preto de pele clara, talvez ele consiga acessar mais espaços do que um preto retinto. E já que eu consigo acessar mais espaço que o meu irmão que é retinto, eu tenho a obrigação de abrir caminhos para ele chegar lá. Exatamente. Mas as pessoas ultimamente não estão preocupadas muito com as outras, né? Infelizmente. Não tem essa opção. Gente, a gente não tem a opção de não estar preocupado muito com as outras. Se a gente vive em sociedade, né? A política pública existe para isso. Para a gente pensar como a gente pode garantir, né? A gente tem lá uma Constituição Federal. Né? O artigo 3º fala sobre essa questão que para a nação ser bem desenvolvida, a gente não pode ter preconceitos de cor, sexo, né? Enfim, religião está lá na Constituição. E qual é a dificuldade de fazer isso se cumprir? Então, assim, a gente precisa cutucar a nossa ferida também e saber, opa, eu preciso questionar esse espaço que eu tô, né? Porque minhas crianças não se veem aqui? Porque elas são invisibilizadas a todo momento. Elas acham que não merece, ou que não vai conseguir. Porque já acha desde pequenininho que não vai conseguir, que não pode. Então, mais uma vez, entra aquilo que a gente já conversou em outro programa, sobre o adulto que quer mandar em tudo, sobre essa sociedade adultocêntrica. Não está enxergando essa criança preta. Por quê?
Exatamente. Essa criança preta Porque está elas não invisibilizada. Porque elas não nasceram sabendo que Ah, tudo mas isso. ela não é invisibilizada, a gente não tem preconceito, a gente não trata mal. Não é invisibilizada, então por que num painel de Dia das Crianças essa criança preta não tá ali? Não tá lá. É que nem aconteceu esses dias. Eu vi numa reportagem, não vou citar nome nem nada, porque realmente não tenho essa informação na íntegra. Foi premiada uma criança no esporte, né? Várias crianças. Eu vi e chegou isso. naquela, a pessoa teve a capacidade de pular aquela criança. Gente, isso não é Gente, comum. Não deu pra esquecer, não é dava comum, pra esquecer. gente, não é comum. Então, assim, a gente precisa se questionar. Por quê? Por que sim, por que não? Então, assim, o primeiro passo para construir essa sociedade antirracista e trabalhar com essa questão do pertencimento, da autoestima da criança, da identidade, é a gente parar para se debruçar nesse processo de constituição histórica do nosso país e aquilo também que a gente já conversou num outro programa. Observar a minha criança, porque ela vai trazer resposta. Se ela tá ali no cantinho, se ela não quer brincar. Com as outras crianças. Alguma coisa tem. Aí tem, exatamente. Elas nos dão respostas. Então, né? elas... E afrobetizar é isso, é você dar a possibilidade para que todas essas crianças, sobretudo as crianças pretas, se vejam e se percebam dentro do processo educativo. Isso é muito É importante. isso. E é merecimento. Né? Não é nem questão de merecimento, é questão de dignidade humana, né? Porque, não, mas eu coloco até merecimento, Adriano, pelo seguinte, porque eu posso. Também é meu. Eu pertenço a esse lugar, né? É isso. Não sou diferente de você. É isso. Não posso pagar um preço porque um adulto um dia achou e determinou que, né? Não posso levar isso adiante. Então eu mereço pertencimento, é meu. Eu devo estar num lugar que eu não estou, mas que é meu, de também, direito. exatamente. Que é meu de direito. Se A pode, B pode, C pode, eu também posso, né? O porquê que nós vamos a vida toda ficar pagando por algo que um dia um adulto achou que... É isso. Posso falar uma coisa, gente? Olha só, o racismo é algo tão forte no nosso país. Sabe como a gente percebe que o racismo deu certo no Brasil? Quando uma pessoa preta fala que racismo não existe e quando uma pessoa branca fala que não é racista. A gente fala assim, olha, o racismo deu certo no Brasil. E isso, gente, não é uma... eu sou branco e não sou racista. Não é indivíduo. E quando a gente fala de branco, é desse contexto da branquitude, essa estrutura branca. Né? Não é da pessoa. Entendeu? Então, assim, aí a gente percebe que o racismo é um projeto que deu muito certo no Brasil. Tanto é que a gente fala, né? A ovelha negra da família. Tem uns ditados aí que, né? Tem um documento, eu não sei se eu chegar a te mandar, mas eu posso te mandar, que saiu ano passado, que é do TSE, né, do Tribunal Superior Eleitoral, que é um manual de algumas expressões e palavras que são consideradas racistas. Eu acho que tem mais de 70 expressões e palavras que são consideradas racistas. Eu vou te mandar esse manual. Então isso daí é um livro do Tribunal Superior Eleitoral. Olha só como existe um movimento a nível macro para tentar minimizar essa problemática e essa estrutura no qual a gente é debruçado. E é por isso que nós estamos aqui nessa noite. Escurecendo os fatos. Oba! Escurecendo os fatos. Não é esclarecendo, não. Escurecendo os fatos. É outra fala. Adriano, obrigada, meu amor. Gratidão. Deus te abençoe por você ter vindo aqui no meu programa, no nosso programa, porque é nosso, é pertencimento para todos. Isso aqui é um programa informativo de cunho, utilidade pública para todos, sem exceção. Então, gratidão por estar aqui, por passar esse conhecimento, essa informação para nós que precisamos, porque eu tô aqui, eu aprendo a cada dia. Gratidão, obrigada. Deus te acompanhe, vá com Deus. Amém. Posso encerrar só com um provérbio africano, que é algo para a gente nunca esquecer. Existe um provérbio africano que diz o seguinte, gente, é necessário uma aldeia inteira para se educar uma criança.
É necessário uma aldeia inteira para se educar uma criança. Ubuntu. Ubuntu. Dom, é pra você, Dom. É por você, Dom. Já já eu tô em casa. Te amo, filho. Equipe, gratidão, obrigada. Obrigada. Todos fiquem com Deus.